Os destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto para você que a CPMI dos ataques golpistas começou oficialmente com um depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Aos parlamentares, ele negou que usou a corporação para beneficiar Bolsonaro e disse que não há registro de eleitores impedidos de votar no segundo turno por causa de operações da PRF que foram realizadas principalmente no Nordeste. Na economia, após uma repercussão negativa nas redes sociais e um pedido do presidente Lula, a Caixa Econômica Federal decidiu suspender a cobrança de taxa para transferências feitas via Pix por clientes que têm conta de pessoa jurídica no banco. E no noticiário internacional, o mistério continua. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá mantêm as buscas pelo submarino que desapareceu durante uma expedição turística para ver os destroços do Titanic. A força-tarefa corre contra o tempo, porque as reservas de oxigênio do submarino vão durar até quinta-feira. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que se por acaso você estava com saudades de uma CPI, hoje ela voltou com força, porque oficialmente a CPMI dos ataques golpistas começou hoje no Congresso. Essa CPMI, que tem a participação de deputados e senadores, por isso CPMI e não CPI, apura os fatos que resultaram no dia 8 de janeiro. E seguindo a linha do tempo dos acontecimentos, hoje a CPMI ouviu o depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele foi o primeiro ouvido pelos parlamentares como testemunha. Isso porque, no dia do segundo turno das eleições, a PRF fez várias operações no Nordeste. Isso aconteceu mesmo após uma ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para que isso não acontecesse, porque poderia comprometer o deslocamento de eleitores. O fato curioso é que essas operações aconteceram em cidades onde o então candidato Lula tinha maioria de votos. Mas durante a CPMI, Silvinei Vasquez disse que não há registro de eleitores impedidos de votar no dia 30 de outubro do ano passado por causa das operações da PRF. Todo mundo sabe que no dia do primeiro turno e do segundo turno tem reforço de policiamento. O reforço da PRF é o mesmo reforço, por exemplo, de uma sexta-feira de carnaval. É o mesmo reforço das férias escolares. A quantidade de policial que a gente colocou de reforço no primeiro e no segundo turno é o que a gente sempre colocou na história da PRF. Não há qualquer tipo de alteração. Nós consideramos que a operação foi um sucesso, tendo em vista que não há registro de eleitores que deixaram de votar. Silvinei disse ainda que, com um efetivo de 13 mil policiais, não seria possível organizar uma ação para prejudicar um candidato sem que houvesse uma denúncia antes, ou pelo menos o vazamento da informação por e-mail ou por WhatsApp. Ele disse que o cargo dele não foi usado para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a senhora vai verificar que eu nunca utilizei do cargo para benefício político eleitoral do presidente. Se fosse assim, nós teríamos que afastar metade dos servidores públicos aí. E as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar. O cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Silvinei Vasquez, que é aliado de última hora de Jair Bolsonaro, negou também durante a CPMI que tivesse uma intimidade com o ex-presidente. O presidente Bolsonaro, eu nunca fui em nenhuma festa, por exemplo, da filha dele mais nova. Não sou padrinho, não sou parente, nunca votei nele, porque o meu título de eleitor está em Florianópolis, sempre esteve lá, né? O que a gente tinha era uma relação muito profissional e ele sempre com muito carinho com a instituição, né? Por isso que tem várias fotos. Foi um dos questionamentos. Por que o senhor tem foto com o presidente da República lá na ação no Rio de Janeiro? Porque foi o único que deixou eu bater a foto. Nenhum outro presidente autorizou a gente bater foto. Como é que eu ia ter foto com outro presidente?
Silvinei Vasquez também foi questionado porque ele fez uma postagem nas redes sociais apoiando a eleição de Bolsonaro. Na época, ele ainda era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e fez esse post. Eu postei a bandeira do Brasil, né? E aí, como começou algumas críticas na imprensa, eu fui lá e apaguei. Mas era a minha rede social, num sábado que eu estava de folga com o meu celular e usando a minha internet. Mas o senhor apagou pela pressão da imprensa ou porque o senhor percebeu que não seria algo correto da sua parte, sobretudo pelo posto que o senhor adotava e estava naturalmente conduzindo, de fazer uma postagem dessa natureza? Foi para evitar polêmica, né? Mas como já falei, senadora, é normal, tá? Lá no PRF. Posso falar para a senhora 10 ocupantes do atual cargo agora que tem alguns, inclusive, que além de postar pedindo voto para algum candidato, ainda fala mal do outro. Eu nunca falei mal, nunca citei, e é normal na PRF os policiais terem um candidato. E na sua hora de folga, e acho que são brasileiros, têm direito. Claro que houve momento de tensão na CPMI, sempre tem, né? Desta vez aconteceu quando o Silvinei Vasquez foi questionado sobre uma condenação dele na Justiça Federal por uma agressão a uma frentista. A relatora da CPMI, Elisiane Gama, queria saber os antecedentes judiciais de Silvinei. E aí, ela acabou sendo interrompida pelo deputado delegado Éder Mauro. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Eu estou pedindo para ele não enrolar. Eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora, eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. É isso que ainda eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca. Eu peço, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão aqui na comissão. Tenha paciência. Cale a boca, você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Detalhe muito importante, durante a CPMI, a senadora Elisiane Gama ela foi interrompida várias vezes. De forma geral, para a relatora Elisiane Gama, Silvinei Vasquez não conseguiu dar explicações convincentes sobre as operações na Polícia Rodoviária Federal, principalmente ao ser confrontado com dados sobre o deslocamento de efetivo e pagamento de diárias a policiais no Nordeste durante as eleições. Houve um direcionamento para o Nordeste brasileiro. O volume inicial, onde foi apresentado de R$500 mil de extra, chegou a mais de 3 milhões de pagamentos de diárias, aonde foi totalmente direcionado esse valor, 99%, para os estados da região Nordeste brasileira. Ora, se eu tenho uma operação que eu vou tratar sobre o acompanhamento e equilíbrio do processo eleitoral, a eleição não só foi apenas no Nordeste do país, a eleição foram em todos os estados brasileiros. Então, há uma incongruência clara nessa fala dele, sobretudo no documento que nós apresentamos aqui na comissão. Antes do depoimento de Silvinei Vasquez, a CPMI convocou mais nomes para prestar depoimento. Por acordo, a CPMI confirmou a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e também do ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura, e também do coronel Jean Lawande, que foi flagrado em conversas com o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, falando sobre um plano golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. Vamos continuar no Congresso porque hoje teve uma discussão muito importante, a discussão do arcabouço fiscal. Com certeza você deve se lembrar dela, né? Mas eu vou recapitular aqui para você, aquela série de regras que vai equilibrar as contas públicas, colocando regras para os gastos do governo. A proposta, que vai substituir o teto de gastos, estabelece um piso para o crescimento das despesas públicas, que só poderão crescer se houver aumento da receita.
Esse projeto ele é fundamental para o governo Lula porque a partir dele haverá mudanças no orçamento e na destinação de dinheiro para algumas áreas. E você já ouviu falar sobre arcabouço fiscal porque teve a novela da aprovação desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Agora esse texto foi lá para o Senado e antes de ir para a votação geral dos senadores, o projeto está sendo discutido há alguns dias lá na Comissão de Assuntos Econômicos. E justamente hoje, após fechar um acordo com o relator do projeto na Câmara, o senador Omar Aziz, que é o relator desse projeto no Senado, apresentou o relatório final do arcabouço fiscal, retirando o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal do novo teto de gastos. Explicando melhor para você, o Fundo Constitucional do DF é destinado para o investimento em segurança, saúde e educação no Distrito Federal. E o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação no país, ou seja, com isso essas despesas vão ficar fora do limite das contas públicas do governo. Com isso, uma nova novela começa. Por causa das mudanças, o texto terá que voltar à Câmara dos Deputados, que tem a palavra final. E após aí se reunir com Omar Aziz, o relator do projeto lá na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, evitou garantir, mas disse que vai trabalhar para manter as mudanças propostas pelo Senado, porque não dá para fazer um cavalo de batalha. Obviamente que nós entendemos as razões pelas quais o Senado, ainda que exista de fato concretizado que não há perda para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, nem para o Fundeb, queira excepcionalizar, a questão que nós temos que respeitar, mas aqui nós não vamos também, como foi dito, fazer um cavalo de batalha em relação a essas questões. Omar Aziz também retirou do limite fiscal despesas com ciência, tecnologia e inovação, mas não há um acordo para que essa mudança seja mantida na Câmara. Apesar aí de acatar algumas emendas, o senador Omar Aziz não acolheu o pedido do governo para mudar o período de cálculo da inflação neste ano. A mudança poderia liberar quase 40 bilhões de reais a mais no orçamento de 2024. Os parlamentares que apoiam o governo queriam garantir essa aprovação para hoje, mas não rolou, porque, como esperado, a oposição pediu vista e mesmo com a pressão do governo, a votação na comissão ficou para amanhã, quarta-feira. Apesar aí da vista, o governo está otimista com a aprovação nesta quarta-feira, tanto na comissão quanto no plenário. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que espera que o texto passe na Câmara antes do recesso no início de julho. Nossa expectativa é votá-lo amanhã. Lamentavelmente, a pauta da Câmara ficará trancada a partir de amanhã com a MP do CARF. A nossa expectativa é que entre 3 e 4 de julho, após votado aqui no Senado, o marco fiscal seja votado também no plenário da Câmara. Hoje também, esta mesma Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Essa medida ela beneficia setores como construção, civil, calçados, vestuário e comunicação, que geram até 6 milhões de empregos. Essa lei atual garante a desoneração apenas até o final deste ano e, com a aprovação do projeto, ela se estende até o final de 2027. A desoneração da folha permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. O presidente Lula chegou na Itália hoje, mas antes de embarcar para a Europa, ele reverteu grande parte do esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente que foi aprovado pelo Congresso recentemente, naquela medida provisória que alterava a composição dos ministérios. Hoje o presidente Lula sancionou a MP, que reestruturou os ministérios, mas vetou 4 pontos. 2 deles que geraram polêmica na época da aprovação, que retiravam a competência do Ministério do Meio Ambiente para gerir a Política Nacional de Recursos Hídricos e também a Política Nacional de Segurança Hídrica. Hoje ela é coordenada pela Agência Nacional de Águas. Lula, portanto, com esse veto, retoma competências da ministra Marina Silva e diz que a gestão das águas é tema central e transversal da política ambiental e temas indissociáveis das mudanças climáticas.
Por outro lado, Lula manteve mudanças feitas no Congresso que esvaziaram o meio ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas. A gestão agora do Cadastro Ambiental Rural continua, portanto, sob o guarda-chuva do Ministério da Gestão e a demarcação das terras indígenas fica com o Ministério da Justiça. Lula também vetou um trecho que atribuía ao Gabinete de Segurança Institucional a coordenação de atividades de inteligência federal. Para o governo, a competência deve permanecer com a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Com essa decisão, Lula mantém o esvaziamento do órgão. Mudando completamente de assunto, eu vou retomar aqui uma informação que eu contei para você ontem em relação àquele ataque no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé, no Paraná. Hoje, o estudante que estava internado em estado gravíssimo depois de ser vítima desse ataque morreu. O adolescente foi atingido na cabeça por um tiro e estava no Hospital Universitário de Londrina. Ele morreu durante a madrugada. Já a namorada dele morreu no local no momento do ataque. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo. Na noite de ontem, um homem foi preso e um menor apreendido. Eles são suspeitos de ajudar a planejar essa ação criminosa. O assassino foi preso pouco depois de abrir fogo contra as vítimas. O atirador é um ex-aluno do colégio, de 21 anos, e disse em depoimento que não conhecia o casal que matou. Ele falou que sofreu bullying quando estudava no colégio e disse sofrer de esquizofrenia. Aproveitando que eu estou aqui falando do sul do país, eu vou atualizar você sobre aquele ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Subiu hoje para 15 o número de mortos em razão desse ciclone. A Defesa Civil encontrou o corpo de um homem numa rua alagada em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele não estava na lista de desaparecidos. Pelo menos 41 municípios foram afetados, mais de 15 mil pessoas estão fora de casa. Já em Santa Catarina, as buscas por 2 tripulantes de um barco que afundou na sexta-feira chegaram hoje ao 4º dia. 6 pessoas foram resgatadas no final de semana. O naufrágio aconteceu nas proximidades de Garopaba. Na economia, a Caixa Econômica Federal decidiu nesta terça-feira suspender a cobrança de taxa para transferências feitas via Pix por clientes que têm conta de pessoa jurídica no banco. A Caixa diz que suspendeu essa cobrança para que os clientes possam se adaptar à regra e desfazer informações que não são verdadeiras sobre o assunto. Hoje, mais cedo, antes desse cancelamento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que o presidente Lula pediu a suspensão dessa cobrança, porque o tema, repercutiu negativamente nas redes sociais. Essa medida passaria a valer no dia 19 de julho. Pessoas físicas e microempreendedoras individuais, as MEIs, continuam isentos de taxa. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que ele conversou com a presidente da Caixa e que ela ficou surpresa com a repercussão da cobrança, já que ela é realizada por todos os outros bancos. E a informação que ela passou para Rui Costa é de que todos os bancos já cobram essa taxa de empresas de pessoa jurídica. O único banco que não cobrava era a Caixa por uma questão técnica e que ela não esperava que tivesse tanto alcance e repercussão essa definição da Caixa em acompanhar os outros bancos. Outra informação da economia que pode te interessar é que o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a seguinte decisão: que o dinheiro esquecido de cotas do PIS/PASEP por trabalhadores sejam transferidos ao Tesouro Nacional até o dia 20 de agosto deste ano. Mas não precisa ficar desesperado, porque mesmo após a transferência, os trabalhadores ainda terão 5 anos para resgatar esses valores. De acordo com a Caixa Econômica, cerca de 24,6 bilhões de reais em cotas do programa estão disponíveis para mais de 10 milhões de pessoas para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, isso na iniciativa privada ou também no setor público. E a maneira mais simples para sacar esse dinheiro esquecido nas contas é pelo aplicativo do FGTS no celular. Se houver recursos, vai aparecer uma mensagem no alto da tela: você possui saque disponível. Depois você pode seguir as instruções do aplicativo.
E para fechar aqui esse bloco de informações sobre economia, hoje o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que o fim do programa de incentivo para a compra de carros 0 km ainda não está definido. Na avaliação dele, a medida é um sucesso e mostrou que a redução da carga de impostos estimula as vendas. No total, o governo reservou R$1,5 bilhão em créditos tributários para o programa. 9 montadoras participam da iniciativa, que abrange 276 versões de 32 modelos. Os descontos variam de R$2.000 a R$8.000 no preço de automóveis de até R$120 mil. Aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,2% aos 119.622 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,43%, cotado a R$ 4,796. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,36%, cotado a R$ 5,234. No noticiário internacional, o mistério continua. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá mantêm as buscas pelo submarino que desapareceu durante uma expedição turística para ver os destroços do Titanic no domingo. Os restos do navio estão numa área remota no Oceano Atlântico, a 4.000 metros de profundidade, no território do Canadá. E as reservas de oxigênio do submarino de turismo que desapareceu foram estimadas hoje em 40 horas de ar respirável, ou seja, o suficiente para durar até quinta-feira de manhã. A OceanGate diz que a capacidade para ficar debaixo d'água é por até 96 horas, mas o tempo está passando e, como eu disse, pode terminar na quinta-feira. O capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, disse hoje que os principais especialistas estão envolvidos na busca, mas que essa é uma operação única e desafiadora. Lembro você que essa expedição até o Titanic é organizada pela empresa de turismo marítimo OceanGate e ela cobra $250 mil dos passageiros por um lugar nessa expedição. E como é que funciona? Uma grande embarcação sai de Newfoundland, no Canadá, carregando o submarino até a região dos destroços. E o submarino, ele não é autônomo, é classificado como um submersível, já que ele depende de uma plataforma de apoio para ser implantada e retornar. E o grupo chega ao local no Oceano Atlântico e inicia os preparativos para esse turismo subaquático. No dia seguinte, eles iniciam a descida até o Titanic, com a expectativa de levar cerca de 2 horas para chegar. Mas o que aconteceu é que, no domingo, após 1 hora e 45 minutos de descida, o submarino perdeu a comunicação. Agora, essas buscas continuam numa força-tarefa conjunta entre os Estados Unidos, o Canadá e a França. E já foram identificados alguns dos tripulantes. Até então, sabe-se que na embarcação, que tem capacidade para até 5 pessoas, estavam Shahzada Dawood, que é um empresário paquistanês, e o filho dele, Suleiman, e Hamish Harding, que é um empresário bilionário e explorador britânico. Há suspeita de que o explorador francês Paul-Henri Nargeolet também esteja a bordo, assim como Stockton Rush, executivo-chefe da OceanGate, que é a empresa por trás desse mergulho. Uma curiosidade é que um jornalista que viajou a bordo desse submarino diz que é impossível para as pessoas que estão dentro da nave escapar sem ajuda externa. Esse jornalista da CBS ou CBS, que é uma emissora norte-americana, o David Pogue, fez essa viagem no ano passado e escreveu um relato da experiência. Hoje, em entrevista à BBC, ele explicou que os passageiros ficam selados dentro da cápsula principal por vários parafusos que são colocados do lado de fora e precisam ser removidos por uma equipe externa. Ele diz que o submarino tem 7 mecanismos diferentes que permitem que ela emerja. Para o jornalista é realmente preocupante nenhuma delas ter funcionado, pelo que se sabe até agora. Para ele, a capacidade de emersão do submarino seria anulada caso ele tenha ficado preso ou caso tenha ocorrido algum vazamento. Ele diz também que não há uma cápsula de escape e diz que só tem 2 opções: é chegar à superfície ou morrer.
Para complicar ainda mais essa missão, o GPS não funciona debaixo d'água e nem um rádio, o que significa que não há como se comunicar com a embarcação. O jornalista lembrou também que essa embarcação se perdeu por cerca de 3 horas durante a expedição que ele participou no ano passado. E ele disse que hesitou em embarcar no submarino porque alguns dos componentes pareciam meio improvisados. Ele falou o seguinte, abre aspas, você dirige esse submarino com um controle de jogo do Xbox. Parte do lastro eram canos de construção abandonados. Fecha aspas. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!